Mesma coisa eu sempre falo, Vilela, nos transtornos, cara. Se você pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, as pessoas comumente falam que tem TDAH, esse cara não é burro, sei lá o que. Pelo contrário, não cara. tem a ver, Tem né? nada a ver. As pessoas que eu conheço de TDAH, muito pelo contrário, são muito inteligentes. Veio aqui o Gaveta, não sei se conhece o Gaveta. Conheço. O canal dele. O cara é inteligentíssimo, Não, o cara é mas fudido. é o cara que, né, tá ligado no 220 Exato. sempre. A galera acha que pacientes com TDAH é desatento. Na verdade, não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH tá aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai... Ele tá prestando atenção em muito. É. A verdade, o problema é o foco, né? Exato, ele não consegue jogar a atenção dele para um Toda lugar. pra um lugar. E, cara, tem bons estudos. Primeiro, essa pessoa ela tem uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região envolvida com a atenção. Tá. Pensa comigo, Vida. Lembra do que é dopamina? Motivação? Você ficar motivado em algo? Se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica, não os picos, a tônica? O TDAH tem um pouquinho menos. A tônica é aquela que é jogada pra você constantemente no mesmo nível, tá? Perfeito, a residual, aquele restinho. O TDAH tem um pouquinho menos. Ah, é? Aham. Então, ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar. Tá. Então, por exemplo, paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem o mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Daí ele vai na geladeira, Entendi. aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando ele passou 5 horas, ele não leu o livro. E aí, o que normalmente as pessoas fazem nisso, quando o TDAH é tratado, principalmente desde o início, que é o ideal, restabelece essa dopamina com medicamento. Ritalina, Venvance, medicamentos para TDAH. Como que a pessoa sabe que ela tem TDAH? Que exame que mostra isso? O neurologista, qualquer médico pode diagnosticar, mas os mais indicados são neurologistas e psiquiatras, e psicólogos também podem fazer o diagnóstico. Ah, é? Ao contrário do que muita gente acha, sim, psicólogo pode diagnosticar. Tá? Porque... Complementando só, eu acho que o melhor profissional para dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é o neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Por quê, Vilela? Porque o neuropsicólogo trabalha com psicometria. Isto é, ele dá tarefas que envolvem medir a atenção, medir a capacidade de memória. Então você consegue aplicar para o paciente, faz esse teste aqui, vamos ver se você consegue ficar prestando atenção tanto tempo aqui e tal. Você pega os scores do paciente e vê, foi mauzão no teste de atenção, aí você faz a entrevista clínica daquele paciente e você tem substrato o suficiente para dar o diagnóstico para ele. Posso fazer uma consulta breve contigo? Pode. Então é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu sou muito focado, sempre fui. O pessoal veio aqui na conversa, eu estou totalmente dentro da conversa. Só que o que eu tenho percebido é, de uma década para cá, uns 5 anos para cá, esse lance de rede social, de coisas, tem me dado um trabalho para conseguir focar, ler um livro, como você falou, por exemplo, assistir um filme, fazer uma coisa específica, tem sido mais difícil para mim ultimamente. Agora não, porque eu tô fazendo um exercício muito bravo de ler e focar e tal. Mas aquele negócio de eu tô lendo, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Eu nunca fui assim. Se eu tô lendo, eu tô lendo. Se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Se eu tô com meu filho e eu tava percebendo essa queda de atenção, de toda hora precisar de um outro estímulo. Eu tenho tentado bloquear isso e voltei a ler, voltei a fazer coisa. Isso é o quê? Eu tenho TDAH, eu tava desenvolvendo. Como que funciona isso? Isso que eu queria entender. O TDAH é assim. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, a gente usa o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Versão 5. Mas você entendeu, né? Eu nunca achei que eu tinha problema de foco. E eu comecei a perceber isso de um tempo e tô tentando mudar e tenho conseguido em vários sentidos. Eu vou responder, saca só. O TDAH, ele envolve... Primeiro, ele pode ser um TDAH mais desatento, pode ser só TDA, transtorno de déficit de atenção, sem o componente hiperativo, ou pode ser os dois juntos, ou pode ser só hiperativo, sem tanta desatenção. Normalmente a gente vê o misto. O cara é desatento e super... Que você comentou do Gaveta, parece que né? Super ativão e tal. Total. Então esse é um ponto. A falta de atenção ou a incapacidade de focar em algo por muito tempo
é um dos sintomas do TDAH. O TDAH tem muito mais sintoma. Insisto, só um clínico consegue fazer o diagnóstico de TDAH. Não se autodiagnostique agora baseado no que eu vou falar. Quando você abre o DSM, tem vários itens lá que você tem que dar check para diagnosticar com TDAH. O primeiro item, ele se abre em outros 8, 9. Vários subitens, que envolve perder coisas com frequência, a pessoa chamar e você não ver, procrastinação. O paciente com TDAH procrastina muito, porque não tem essa dopamina para fazer as coisas, então procrastina demais. Desatenção, etc, etc. Isso são alguns itens que você tem que preencher. Só que tem outros itens, cara, que são extremamente importantes. Pensa assim, se a gente pegar 100 pessoas e perguntar para elas aqui, quem que perde as coisas com frequência? Cara, 100% vão falar. Total. Quem aqui é meio desatento? 100%. Quem aqui às vezes a pessoa chama e não responde? 100%. Só que aí tem os outros itens. Quem aqui esses problemas começou antes dos 12 anos de idade? É obrigatório. Para diagnosticar o TDAH tem que começar, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Tem que ter começado lá atrás. Então, desses 100%, cara, sobram uns 30, digamos assim. Eu sou desatento desde pequeno. Quem aqui tem essa desatenção em mais de uma área da vida? Por exemplo? Não pode ser só no trabalho. Tem que ser no trabalho, com a família, com a sociedade, com os amigos, no futebol. Porque se for só no trabalho, pode ser Você que tem ele não um problema goste da do parada. trabalho. Eu não consigo ler matemática, estudar matemática. Beleza. Você odeia matemática. Você não gosta de matemática. Você está entendi. desmotivado, não está desatento. Entendi. Então, desses 30%, você já baixa para uns 15%. Quem aqui sofre quem aqui sofre clinicamente disso? Tipo, se a vida realmente está impactada. Às vezes você tem um ou outro, mas não impacta a sua vida. Você não esquece chave de casa, não deixa fogão ligado. A mulher não tá reclamando que te seus fala amigos, e você não escuta, etc. Você vai passando esses filtros, sobra mais ou menos 3, 5% das pessoas, que é a prevalência de TDAH na sociedade. De 100 pessoas, Então, umas o que eu 3 te vão ter. relatei é o quê? Não é TDAH. É só uma... Provavelmente você teve um momento, uma fase de mais desmotivação, às vezes, com isso. Porque, por exemplo, eu adoro ler um livro. Por que eu não estava conseguindo ler naquele momento? Pois Porque eu é. estava com algum problema na minha vida. Outras coisas que mais estavam tirando estressado, foco. alguma coisa que você queria resolver e não estava percebendo que estava gerando ansiedade. Não, às mas tem a vezes ver mesmo, quer porque- resolver rápido. Eu preciso criar não sei o que, e aí fica Sua olhando o cabeça tá em outro celular. lugar. Exato. Então, muitas pessoas falam, e o consumo, vale a pena comentar, desses medicamentos usados para TDAH, como Ritalina, como Venvance, em excesso, em pessoas que não têm TDAH, é muito comum. Ah, é? A galera não tem TDAH e vai lá e toma Venvance, toma Ritalina para melhorar foco e tal. Pessoal, isso não funciona, tá? Tem um grande amigo meu, um neurocientista lá da Federal de Santa Catarina, chamado de Andrei Maier, inclusive é um cara excelente se eventualmente você quiser trocar ideias sobre principalmente educação, aprendizado, como o cérebro aprende e tal. Ele publicou esses tempos no Instagram dele um negócio bem legal mostrando... Pensa assim, ó. Imagina um ponteiro de dopamina, tá? O paciente com TDAH... Aqui é o ideal que a dopamina fique, para você aprender bem e ter uma atenção controlada. O paciente com TDAH... ele tem a dopamina aqui. Então, ele toma um medicamento para a dopamina vir para cá. O paciente que não tem TDAH já tem a dopamina aqui. Se ele toma um medicamento, a dopamina faz isso. Só que a dopamina aqui piora seu aprendizado. Então, quem não tem TDAH, que consome Ritalina, que consome Venvance, que consome esses medicamentos para TDAH, está, na verdade, impactando na capacidade de aprender. E olha que interessante. Em pacientes com TDAH, pacientes com TDAH, eles têm uma distorção na percepção de tempo. E isso é muito, muito doido. Se você pede para um paciente com TDAH ficar 5 minutos sentado e um outro que não tem no lado, sem relógio, sem nada, você não fala para eles que é 5 minutos. Depois você pergunta quanto tempo você passou sentado. O TDAH já vai achar passou que muito mais tempo. Porque eles meio que comprimem o tempo na cabeça deles. Que doideira. Ou dilatam o tempo. Eles entendem o tempo de uma forma diferente. E isso é um problema, Vilela. Porque se quando um paciente com TDAH pega um livro para ler, o cérebro dele faz um cálculo de quão custoso vai ler esse livro. E geralmente superestima o quão custoso vai ser. Ah, superestima? Super. Ele acha que vai ser muito mais difícil do que de fato vai ser. E aí, o que ele faz? Procrastina. Ele não faz. Então ele pega um livro de 100 páginas. Uma pessoa sem TDAH vai falar assim...
Mato isso essa semana. É. A pessoa com TDAH, vou demorar 2 meses pra ler essa merda. E aí ele não lê. Aí fica procrastinando. Quando você dá um medicamento, e tem bons estudos mostrando isso, Ritalina e tal, essa dilatação do quão difícil vai ser fazer as coisas, ela melhora. Então o paciente ele consegue fazer um cálculo mais apropriado do quão custoso vai ser fazer alguma atividade. Entendi. E aí ele fala assim, não, peraí, esse livro que eu mato em 1 semana. Aí ele começa a ler. Entendi. Aí o paciente começa a se engajar melhor nas tarefas. Que fantástico isso, cara. É. E tem também um fenômeno interessante no TDAH que a gente chama de hiperfoco. Se você pega um paciente com TDAH, primeiro, olha que interessante, esses pacientes, esse nicho de pessoas com TDAH, com transtorno obsessivo compulsivo também, que são transtornos com probleminha de dopamina, digamos assim, são pacientes que têm muita prevalência de uso de substância. Então, você pega pacientes com TDAH, 70% usam alguma substância. Álcool, cigarro. Porque aquela dopamina que está faltando, eles ficam buscando em algum lugar. Café. Então, já que... Você entendeu? Já que eu tenho uma dopamina tônica mais baixa, aquela residual, eu vou precisar. E daí eu preciso comer, eu preciso fumar um cigarro. Café, né? Gente que é viciada em café. Normalmente, o pessoal que escreve muito, que edita, que não sei o que, faz um trabalho assim. É muito café, né? É muito... Ou energético também, né? Também. Então, você vai ver essa população de pessoas com TDAH, são pessoas que comumente usam muita substância. Digamos que eles estão em busca da dopamina faltante, uma coisa assim. Só que, cara, às vezes esses pacientes, Vilela, encontram essa dopamina num comportamento. E aí eles ficam hiper motivados em fazer algo. Eu tenho paciente com TDAH que fica hiper motivado com... Corrida. Não, detectar padrões em números. E adivinha com o que ele trabalha? Mercado financeiro. Nossa! E o cara fica 12, 14 horas enfiado no computador, tem que pedir pra alguém lá dar comida pra ele, senão ele não come. E é milionário. Total. Então, sabe quem que tem TDAH? Michael Phelps. É mesmo? Um dos maiores medalhistas Mas olímpicos. com o que ele... Com natação. Com natação ele descobriu ficava... um barato bizarro na natação. É tipo o cigarro dele, sabe? Cara, aí o cara usa isso pro bem, né? Hiperfoco.